meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Pod Jazz nesse canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Jazz. E esse é um canal de vlogs com muitos conteúdos voltados para organização, estudos, produtividade saudável, rotina de uma estudante de medicina. Hoje eu estou no primeiro ano da faculdade de medicina, fora do Brasil, e por aqui eu sempre posto vlogs do meu dia a dia, como uma estudante, vivenciando essa experiência na faculdade. E hoje nós vamos falar sobre baixa autoestima intelectual. Esse bloco é um espaço muito legal, onde vários seguidores apoiaram a ideia de compartilhar, assim, de uma forma mais leve, descontraída, em um formato de podcast, onde você pode me escutar arrumando a casa, fazendo comida, para que a gente possa ter um diálogo legal. E aqui nos comentários está aberto para você poder conversar comigo e com outras pessoas os pontos dos assuntos que eu trago por aqui. E sobre baixa autoestima intelectual, é um assunto que eu trouxe lá no meu Instagram, nos stories. Compartilhei um pouco sobre o que eu já vivenciei e quis saber também se alguém se identificava com isso. E eu comecei a identificar momentos onde me sentir assim influenciava na qualidade do meu estudo, nos resultados que eu tenho no meu estudo. E o que significa isso? Eu busquei muita informação na internet e muitas pessoas falaram da perspectiva de ter uma baixa autoestima intelectual no ponto de você se sentir inferior das pessoas, sentir que você não tem conhecimento suficiente de vários assuntos, te trazendo uma insegurança para desenvolver diálogos, te trazendo um sentimento também de impostor. Então, junto com o sentimento de baixa autoestima intelectual, muitas pessoas relataram que também tem a síndrome do impostor e que tudo que dá certo na vida da pessoa, ela se sente que não é mérito dela. Pra gente falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre como que é a minha trajetória como uma estudante. Tem vários pontos que eu já trouxe pra vocês e hoje eu vou abordar um outro ponto. Quando eu era muito nova, eu sempre tive muita dificuldade em todas as matérias. Eu não era boa em português, eu não era boa em matemática, eu sempre era mediana em história, geografia, as outras matérias. Então, eu nunca tive a sensação de que eu era realmente inteligente. E também não me preocupava muito com isso quando eu era criança. Só que quando eu entrei no ensino médio, eu senti uma diferença muito grande do que eu estava aprendendo no meu ensino fundamental com o que eu estava começando a estudar no meu ensino médio. Eu passei do ensino fundamental público para o particular. Já contei aqui algumas histórias para vocês sobre isso e as minhas experiências chocantes nessa mudança de vínculo, tanto social quanto também acadêmico, porque ali eu entrei em um mundo com pessoas muito à frente de mim. Além disso, me trouxe um sentimento de que eu precisava superar aquelas pessoas, porque eu me senti tão inferior por não saber tal coisa, por nunca ter estudado tal coisa, que eu me desafiei a querer ser melhor. Se eu sempre fui ruim em matemática, eu coloquei na minha cabeça que agora eu ia ser boa. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa assim de olhar pro outro e querer ser melhor do que o outro. Eu sempre pensava que eu quero ser melhor do que eu fui. E se o melhor que eu fui é melhor que fulano? Tá, mas na verdade não era isso. Eu só queria me desafiar a ser uma Jéssica mais inteligente. Só que a realidade é que a gente vai evoluindo aos poucos, não é um processo que acontece assim. Depois que eu passei pelo ensino médio, eu entrei no mundo do cursinho e ali eu encontrei uma outra realidade, onde tinha muitas pessoas que estavam fazendo cursinho para entrar em medicina, para entrar em engenharia, e estavam ali, já sabiam muito mais do que eu, porque já estavam naquele mundo há tempos já. Então, como elas tinham mais experiências, elas também tinham mais resultados. Então, mesmo eu já tendo resultados bons, que eram correspondentes ao que a Jéssica do ensino médio queria, agora já não era o suficiente, porque eu já tinha outras expectativas de mim mesma. Então, cada vez mais, as minhas expectativas foram maiores e eu comecei a me achar assim, incapaz. Então, aos poucos, eu comecei a entender, hoje olhando, na verdade, que todos os sentimentos de me sentir inferior, de me sentir burra, de me sentir assim... Nunca disse pra mim mesma que eu era burra. Eu acho essa palavra muito forte. Não gosto de falar, eu sou burra. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que é muito cruel você olhar pra si mesmo e falar, nossa, eu sou burro. Não diga isso. Vamos dizer assim, eu sempre me senti um pouco inferior. E isso me trazia uma baixa autoestima, sabe? Assim, intelectual. Comecei a identificar que esse sentimento vem através das minhas altas expectativas. E aqui no
no canal eu já comentei várias vezes sobre essa expectativa que eu já vi sobre mim mesma e que também eu escuto que muitas pessoas, elas já vivenciaram isso. E acaba que gera um ciclo que se repete constantemente. De ao colocar uma expectativa sobre nós e não conseguir alcançar ela, a gente começa a achar que não é capaz de cumprir com outras coisas. Academicamente falando, hoje, vivendo a faculdade, eu estou constantemente aprendendo coisas muito novas. Estou sempre aprendendo palavras que eu nunca ouvi na minha vida, matérias que cada vez mais profundas e grandes, que vão se fragmentando, assim, você vai percebendo, na verdade não é fragmentando, você vai cavando e vai descobrindo que é um buraco cada vez mais fundo, é muita informação. Eu estava percebendo que eu já estava começando, sentindo que eu não era capaz de aprender aquilo de verdade. Então, assim, mesmo eu gostando, mesmo eu começando a ter uma habilidade ali, percebendo que eu tô dominando o assunto, eu não conseguia acreditar que eu era capaz de aprender aquilo. E ao me deparar com isso, que já seria, tipo, o terceiro ponto desse círculo, eu já começo a diminuir o meu ritmo no estudo, porque nesse momento você não se sente capaz e você não consegue ter um impulso para você continuar estudando. Eu acredito muito que motivação não é algo que deve realmente nos tirar do lugar para fazer as coisas, mas ela é importante também. Ela é importante para poder trazer um estímulo pra gente. Já compartilhei aqui em um vlog do canal falando sobre procrastinação, que eu acredito que a motivação vem como ondas na nossa vida, onde a gente vai surfando. Alguns momentos a gente tá mais motivado, então a gente produz mais. Outros momentos a gente já tá com a motivação lá embaixo e ali a gente precisa ativar outros pontos na nossa vida, como o compromisso, a responsabilidade, pra gente conseguir dar conta das coisas, não ser movido pelo sentimento, mas sim pelo compromisso. Então, a motivação, ela tem um papel, mas ela não pode ser o nosso guia. Eu percebi que, ao duvidar de mim, eu começava a diminuir meu fluxo de estudo, porque eu não me sentia capaz. E ao diminuir, eu entrava numa baixa energia, de culpa por não estar estudando como eu deveria estudar, com um sentimento de dor, de, poxa, eu estou fazendo isso de novo. E ao identificar isso, é muito bom, sabe? Eu acho que a melhor parte do processo da mudança é quando você identifica algo na sua vida. Algo que você precisa mudar, que precisa da sua atenção, do seu zelo. O primeiro passo pra gente evoluir é saber o que a gente tá fazendo de errado. E ao compartilhar isso com algumas pessoas, eu comecei a perceber que isso não era algo só meu. Muitas pessoas já começam as coisas pensando que elas não são capazes de aprender aquilo, que elas não são capazes de superar talvez uma dificuldade, porque no processo de aprendizado, a gente encontra sim momentos difíceis. Não é toda a matéria que a gente aprende que vai ser super fácil, né? Mesmo a gente gostando daquele assunto, vão ter momentos que vão ser mais desafiadores. Acaba que quando a gente encontra isso na nossa frente, a gente já dita uma verdade sobre nós, de não sou capaz, eu não consigo. A verdade mesmo é que é apenas um desafio, que você precisa rever a forma que você tá estudando, a forma que você tá combatendo aquilo para você superar. Então, recapitulando 3 pontos que a gente disse até aqui, que estão totalmente ligados e que são muito importantes a gente frisar. O primeiro é sobre o ciclo e como esse ciclo vicioso, sabe, da baixa autoestima intelectual faz muito mal para nós mesmos. Primeiro você começa a estudar alguma coisa e depois começa a duvidar que você consegue aprender aquilo, o seu fluxo de estudo abaixa e dali você cai na culpa, que é muito difícil, né? Aquela culpa de você... culpa misturada com ansiedade, de que você não tá fazendo o que você deveria fazer, e ali você fica preso no TikTok, e eu vejo que aquele ponto desse ciclo tá totalmente ligado com a procrastinação, porque às vezes não é que você não quer fazer algo, mas é que você tá tão preso naqueles sentimentos ruins, que você não consegue ter a atitude de estudar. A procrastinação... às vezes não é só sobre irresponsabilidade, mas é também sobre o que aquela atividade que nós fazemos, qual o sentimento que ela gera em nós. Porque é muito difícil você conseguir estudar quando você se sente que você não é capaz de estudar aquilo, não é? Aquela ansiedade, aquela coisa que você tá ali estudando, mas já tá ansioso, se sentindo culpado. O segundo ponto importante é sobre a nossa mentalidade e como ela influencia na nossa realidade. E o terceiro ponto é o que nós determinamos como verdade para nós mesmos. Quando eu tava no ensino médio, eu tive muito problema com matemática. E naquele momento ali, eu ditei pra mim que eu não era boa em matemática, que eu não era de exatas. Eu posso não querer fazer engenharia, mas não significa que eu sou um desastre em matemática por causa disso, entendeu? Às vezes é uma defasagem, é algo que eu tô precisando focar. Só um momento aqui pra dar um close nesse café que meu namorado fez. Se você só tá me escutando, vem aqui, pertinho de mim, rapidinho. Olha que coisa linda.
Ele deixa o leite cremoso e fica aqui em cima. Sempre tá uma delícia. Entrar no mundo universitário foi um marco bem grande na minha vida que aconteceu recentemente, tipo há 1 mês e meio atrás. E eu comecei a me encontrar com inseguranças antigas da Jéssica, porque na minha cabeça, por eu não ter sido suficiente em alguns momentos pra mim mesma ali, não fui capaz disso, não consegui isso, eu coloquei na minha cabeça, de forma inconsciente, que as coisas sempre iriam no final começar a dar errado pra mim nos estudos. Eu entrei na faculdade e ali eu comecei a estudar. Isso é uma coisa muito pessoal minha que eu tô contando pra vocês, entendeu? Que eu já estou me resolvendo comigo mesma, senão eu não estaria compartilhando com vocês. Eu coloquei na minha cabeça há muito tempo, e isso veio trazendo reflexos, né, até aqui, de que às vezes parece que no final eu nunca vou conseguir, porque eu fiz muitos anos de cursinho, fiz vestibular várias vezes, não passei no Brasil por muito pouco, e eu acho que isso que mais me doeu na época, porque eu sempre ficava quase. E vim pra cá, tive alguns problemas aqui também. Eu coloquei na minha cabeça, assim, um medo, sabe? De tipo, nossa, agora que eu tô dentro da faculdade, meu Deus, eu vou reprovar. Eu não vou conseguir. E aquela cobrança na nossa cabeça, né? Porque tem uma cobrança, principalmente quando você tá fazendo aquilo que você gosta, você se cobra. Se cobra pra você ser boa naquilo porque você gosta daquilo. Você não gosta tanto disso? Então, seja boa nisso. Essa cobrança tá em volta da gente, assim, ó, meio que sussurrando no nosso ouvido. Então, começar a me resolver nesse ponto foi muito importante também pra conseguir dar uma guinada na minha autoestima intelectual. Cada um de nós tem certos gatilhos pessoais que precisam ser descobertos e cavados, assim, pra serem compreendidos, pra começar a identificar por que de tanta ansiedade pra fazer uma prova. Eu já ouvi algumas pessoas contando pra mim como já desistiram de fazer uma prova antes mesmo de chegar lá para fazer ela, porque não se sentiam capazes de passar nessa prova. Eu sei que cada um de nós temos um gatilho pessoal e a gente precisa começar a pensar sobre ele. Agora a gente vai partir para um ponto já de tentar solucionar todos esses problemas que eu trouxe para vocês, né? Porque primeiro a gente identifica, depois a gente começa a pensar em como lidar com eles e começar a trabalhar numa mudança na nossa vida. Se você se identificou e chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que você está buscando também uma resposta, né? Eu sei que eu não vou poder te dar todas as respostas, porque muitas delas nós mesmos precisamos buscar dentro de nós. É muito comum a gente esperar que as pessoas entreguem pra gente a resposta de todos os nossos problemas. Que quando a gente tá com uma dificuldade, a gente senta, desabafa com um amigo e às vezes espera que aquele amigo entregue pra gente todas as respostas. Mas na verdade, o máximo que o seu amigo pode fazer é te dar um guia. Porque entregar as respostas, ele não pode te entregar. Eu não posso te entregar. Eu posso te ajudar a buscar aí dentro de você as suas próprias respostas. E isso é muito importante, porque isso faz parte do processo de amadurecimento. Eu percebi que eu me encontrar foi importante para eu ser quem eu sou hoje, ter a maturidade que eu tenho. E isso influencia na forma que eu lido com certos problemas, porque eu já lidei, já aprendi e agora tô lidando de novo, mas de uma forma diferente, entende? Isso é muito, muito legal de se ver nesse processo. E também sei que tudo que a gente tá falando aqui não é só sobre os estudos, mas em vários pontos da nossa vida. Eu tô voltando para estudos porque eu sei que tem muita gente aqui que faz medicina. E medicina é um curso que suga a sua vida. Às vezes você só faz isso, e não é um só, né? Na verdade tem que tirar esse só. Porque é muita coisa para você aprender mesmo. Quando a gente começa a identificar os gatilhos que geram a nossa ansiedade, o nosso sentimento de incapacidade, a gente começa a entender como lidar com eles da melhor forma. E se você, assim como eu, já se sentiu incapaz de lidar com matérias, conteúdo, já começou fazendo algo achando que não iria dar certo, acredito que o primeiro ponto é a gente fortalecer a nossa mentalidade. Porque como a gente disse lá no meio do vídeo, a nossa mentalidade determina muito a nossa realidade. Então fortalecer a nossa mente é a melhor forma. Você começa a fazer algo e já está se sentindo incapaz, começa a escrever, talvez. Eu gosto muito de escrever. Particularmente, eu tenho uma conexão muito forte com a escrita, de escrever meus sentimentos. De verdade, gente, eu sinto assim, falo pra mim mesma, Jéssica, para de besteira. Começa a confiar mais em você, você é capaz. Você vai conseguir, entendeu? Usa o seu jeitinho. Tem gente que talvez gosta mais de falar pra si mesmo. Eu acredito que as palavras ditas também têm muito poder. Ou simplesmente você falar na sua cabeça: eu consigo. Por que eu tô falando pra mim mesmo que eu não consigo? A gente espera que as pessoas falem pra nós: ah, você consegue, vai lá, faz. Para de besteira. Mas não, nós temos que ser essa primeira pessoa que confia e acredita em nós. Jogue verdades
positivas sobre você, na sua mente, por palavras, por escrita, mas não libere pra você coisas pesadas, coisas como eu sou burro, coisas como eu não consigo. Não fala que você não consegue, entendeu? Não fala isso. Às vezes eu falo, nossa, eu não consigo fazer isso. E aí uma coisinha vem na minha cabeça e fala pra mim, não fala que você não consegue. Não é assim. Aos poucos você vai se moldando, sabe? E você vai se educando isso. E quando você fala, você já identifica e aí já começa a mudar. E aos poucos isso vai ser natural na sua vida. Já percebi muito que em momentos que eu estava com uma mentalidade fortalecida, me dizendo verdades, porque às vezes a gente mente pra nós mesmos, que é o terceiro ponto que eu contei pra vocês. A gente determina algo sobre nós e aquilo vai sendo dito por palavras, ditos na nossa mente. Isso se torna uma verdade, porque você está constantemente declarando isso para você mesmo. Então, ao mesmo tempo que você declara coisas ruins, você também pode declarar coisas boas, coisas verdadeiras. E isso fortalece a nossa mentalidade. E ali você começa a perceber uma mudança na forma que você lida com as coisas. Outro conselho que eu posso dar para vocês, pra gente já começar a encerrar o vídeo, é começar a pensar de uma forma mais estratégica, quando a gente, principalmente voltado para os estudos. É bom a gente pensar de uma forma estratégica. A gente precisa aprender a estudar, aprender a dominar um conteúdo, né? Um estudante é uma profissão real. Você tem que aprender várias coisas para aquilo funcionar, para aquela máquina funcionar do aprendizado. As estratégias que você aplica para como você está estudando, como você está revisando seu conteúdo, como você está realmente sentando para poder digerir as informações, elas vão influenciar muito também no seu resultado. Você não está conseguindo ter bons resultados em alguma coisa, não é porque você não consegue, não é porque você não é capaz, mas é porque não está sendo da forma ideal para a sua forma de aprender. Tem muitas pessoas que aprendem mais de forma visual, de forma auditiva, outras falando. E eu percebo que a minha forma é escrever, né? Esse também é um ponto. Durante a aula, eu escuto bastante também. E eu vou ali só anotando, pelo menos pontos do que a professora está falando, porque ali eu começo a construir um raciocínio. Precisa ter uma estrutura. Assim, identificando, você vai começando a saber o que você deve fazer e o que você não deve fazer, porque não vai dar certo com você. Isso precisa de tempo, a gente precisa sentar para buscar informação, ideias de coisas que você pode fazer para estudar. Eu já viajei muito assim na internet buscando estratégias, coisas para fazer, tal, que possam me ajudar nisso e aquilo. E hoje eu me encontrei na minha forma de estudar. Eu tô muito feliz com a forma que eu estudo, a forma que eu reviso. Tô sempre compartilhando com vocês. Isso também influencia no resultado que eu tenho. Então, a gente precisa pensar na forma ativa para resolver um problema, né? De tipo técnicas, mas também na forma mental, que é uma forma mais subjetiva, né? Que está influenciando você ali por trás. E eu não posso deixar de frisar que é muito importante a gente reconhecer também quando precisamos da ajuda profissional de um terapeuta, de um psiquiatra. É muito importante, porque quando nós não conseguimos lidar sozinhos com a nossa ansiedade, com as nossas inseguranças, é porque a gente precisa de uma ajuda profissional. E eu já fiz muita terapia. E, gente, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu não estou fazendo, mas eu quero muito voltar a fazer. E foi um dos momentos da minha vida que eu mais aprendi sobre a Jéssica, que eu mais também evoluí, porque você precisa, às vezes, de alguém ali pra você. Então, mediante a tudo que eu compartilhei com vocês, todos os conselhos e as perspectivas, também é legal a gente colocar em aberto ali, talvez, a necessidade de um profissional, de um terapeuta, tá bom? Vou deixar aqui na descrição um site muito legal, chamado Zen Club, que ali você encontra vários profissionais de saúde mental. Gente, ele é muito legal esse site. Queria que fosse publi, mas não é publi. É um site que você consegue encontrar psicólogos, psiquiatras, assim, com diversas especializações voltados para ansiedade, depressão, insegurança, burnout. Assim, você vai encontrar ali no site bem completinho. Eu acho sensacional. E a gente fecha com chave de ouro esse podcast de hoje. Então, assim, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por me ouvir até aqui ou por me assistir até aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo e compartilha aqui, conta aqui pra mim o que você achou. É muito importante pra mim saber de vocês o que estão achando do meu conteúdo, porque eu tô falando com uma câmera. Eu sempre falo isso, tô falando com uma câmera. Então a minha interação com vocês é a partir dos comentários. Então é isso, um grande beijo e até o próximo Pod Jazz. Tchau, meu povo!